de 2026. Estou aqui em frente a uma escola estadual, Francisco Camargo César, aqui da Vila Helena, na zona norte de Sorocaba. Hoje é aberto aí para a comunidade, sábado, domingo, feriados, a escola é aberta para a comunidade, mas eu não gravarei vídeo aí dentro não, para não correr nenhum perigo de dar problema para mim. E eu quis gravar em frente a uma escola. Na verdade eu gravaria em frente a várias escolas, né? Essa aqui é só uma delas, então é uma escola pública. Creio que a maioria das crianças, adolescentes e jovens aqui dessa região estudaram ou ainda estudam aqui. Mas o tema desse vídeo é justamente a diferença entre ensino e educação. Ao contrário do que muita gente imagina, creio que a maioria pensa assim, ensino e educação não são sinônimos. Ensino tem mais a ver com transmissão de conhecimento e educação tem mais a ver com transmissão de valores. Então o ensino tem a ver com intelecto, tem a ver com você aprender uma profissão, você aprender assim as disciplinas básicas para você ser alguém na vida, crescer, se desenvolver intelectualmente. Agora, educação tem a ver com princípios, tem a ver com caráter, tem a ver realmente com você aprender a ser uma pessoa do bem. E essa aqui é outra escola, no caso é uma escola particular infantil aqui do bairro, então já é outro nível, né? Porque infelizmente ainda existe uma distância muito grande entre a escola pública e a escola particular. Então, você vê só pela infraestrutura, você percebe que é uma diferença gigantesca entre a escola pública e a escola particular. Então, as escolas particulares se preocupam muito com o ensino, embora também se preocupem de uma certa forma com a educação. Só que a educação, ela deve ser proporcionada principalmente pela família e pela igreja. Ah, mas eu não sou cristão, porque a igreja não tem que se envolver, não sei o que, não sei o que. Existe uma discussão muito grande a respeito do papel da igreja na educação das crianças, jovens e adolescentes, inclusive com relação ao evangelismo em escolas. Muita gente quer proibir evangelismo em escolas, faculdades e universidades, dizendo que o Estado é laico, que o Estado não pode se envolver com essas coisas. Não, só não. Que a igreja não pode se envolver com essas coisas, os cristãos não podem se envolver com a educação das crianças. Ó. Aqui não dá pra ver, não dá pra dar zoom porque tá no modo selfie, mas tem gente brincando lá na escola estadual. Então, o ensino tem a ver com formar você para a vida, no sentido do intelecto, do conhecimento, da razão, em você saber lidar com as diversas situações da vida, na vida profissional, até mesmo na escolha de uma profissão, na vida profissional de uma forma geral, e na vida acadêmica, para você escolher a melhor carreira para você, que mais combina com a sua personalidade, que mais combina com suas habilidades, com sua vocação. Já a educação é realmente formar o seu caráter, formar até mesmo a sua personalidade, se você não tiver uma personalidade definida. Muita gente acredita que a personalidade ela é inata ao ser humano, a pessoa já nasce com uma personalidade, seja melancólico, colérico, sanguíneo, fleumático. Mas de uma certa forma a educação tem mais a ver com formação do caráter, formação da personalidade, em você realmente ser formado como um ser humano. Que enquanto o ensino forma a pessoa como profissional, a educação forma a pessoa como ser humano no sentido mais amplo do termo. Então o ensino está mais relacionado ao micro, à questão micro da formação humana, a questão profissional principalmente. E a educação está mais relacionada ao aspecto macro, ao aspecto mais geral, que diz respeito ao caráter, à índole do ser humano, os valores do ser humano, principalmente no relacionamento dele com Deus. É aí que o papel da igreja é essencial, inclusive pregando o evangelho, levando a palavra de Deus para os estudantes, sejam de aqui,
são 3 SEIs, são 3 centros de educação infantil, um do lado do outro, aqui no Jardim Betânia, onde as crianças aqui da região estudam. E tem outro SEI também lá no Califórnia, que é aqui perto, o Jardim Califórnia fica aqui perto, tem outro SEI lá, mas só aqui no Jardim Betânia são 3, um do lado do outro. Então, aqui no caso são as crianças, né? São 3 escolas infantis públicas, mantidas pela prefeitura daqui de Sorocaba. Então, qual que é o objetivo da educação? E também tem, ó, propagandas, várias propagandas de perueiros, né? Pessoas que levam as crianças em peruas, vans escolares, tudo. Então, qual que é o papel do ensino? Transmitir conhecimento, transmitir sabedoria de uma certa forma, mas principalmente conhecimento, a parte intelectual, a parte cognitiva, o desenvolvimento cognitivo, mental do ser humano, desde a mais tenra infância até a juventude, quando o jovem quer realmente escolher uma profissão, um ensino superior. Agora, a educação, na minha opinião, é mais importante que o ensino, porque a educação forma o caráter, forma o ser humano como um todo. E é por isso que a família e a igreja são essenciais na educação do ser humano. É por isso que o diabo quer destruir a família e a igreja, né? Porque são as duas principais células de formação da sociedade. E se você ainda não sabia, a universidade surgiu, né? Se não me engano, a primeira universidade do mundo é de lá de Coimbra, em Portugal. Se não for a primeira, é uma das mais antigas, né? Então, a universidade surgiu por influência do cristianismo. Ah, mas era o catolicismo, não interessa. Era por influência do cristianismo surgiram as primeiras universidades do mundo. E qual que é o significado da palavra universidade? É um ambiente global, um ambiente onde há diversidade, onde há respeito mútuo, onde as pessoas têm liberdade para exercer suas crenças, seus pensamentos, inclusive os cristãos, porque a militância progressista, né, a militância woke, eles têm combatido com muita violência, com muita, eles têm feito de tudo para impedir o avanço do cristianismo nas escolas, faculdades e universidades. Essa semana mesmo, né, semana passada, dois vereadores, o Lucas Pavanato é vereador em São Paulo, acho que foi o vereador mais votado do Brasil, e Eduarda Campopiano, eu não lembro de que cidade ela é, só sei que deve ser da Grande São Paulo. Ela não é da cidade de São Paulo, mas é de uma cidade daqui do estado. Eles foram para a USP, né, Universidade de São Paulo, fazer um trabalho lá. É claro que o recorte dá margem a interpretações errôneas a respeito do que eles verdadeiramente quiseram fazer ali. Só sei que chegou uma hora que a militância progressista foi lá, descobriu que eles estavam lá e fizeram barulho, fizeram mó algazarra, fascista recua, e foram gritando isso, né, palavras de ordem. Aí houve agressão, né, eu acredito que os dois lados se exaltaram, exageraram, os dois lados acabaram se agredindo. A Eduarda Campopiano levou um murro na boca, o caso foi parar na polícia, o agressor dela parece que foi preso. E agora estão querendo caçar o mandato do Lucas Pavanato lá em São Paulo, dizendo que ele foi o único culpado por tudo que aconteceu, que vários estudantes foram agredidos, não sei o que, não sei o que. Mas enfim, esteja quem estiver certo nessa história toda, uma coisa nós não devemos negar: a militância progressista tem feito de tudo para acabar com o cristianismo e impedir que o cristianismo avance no meio estudantil. E eles querem acabar com ministérios como a Viva, né, que tem o Viva Schools, o Viva Universitário. Eles querem acabar com o Mocidade para Cristo, querem acabar com a Aliança Bíblica Universitária, e vários outros ministérios que têm atuado nessa parte de evangelização em escolas, faculdades, universidades. Eu sigo vários influenciadores no Instagram, como o Lucas Teodoro, como o Cassiano Félix e vários outros, que eles fazem esse trabalho de evangelismo em escolas, faculdades, universidades, e eles têm como objetivo levar a palavra de Deus, levar Jesus Cristo, inclusive no meio estudantil. E
E eu sou totalmente a favor. Antes eu era contra, né? Quando eu não tinha muito esclarecimento, quando eu era mais jovem, não tinha muito discernimento a respeito dessas coisas, eu era contra porque por medo de haver uma imposição aí da fé, que eu, por exemplo, uma fé que não fosse a minha fé, fosse imposta, aí exigissem que você seguisse outra religião, outra doutrina que não fosse a cristã, evangélica. Então eu tinha esse medo, mas hoje eu percebo que pregar a palavra de Deus, inclusive em escolas, faculdades, universidades, nada mais é do que nós obedecermos a ordem do próprio Jesus, lá em Mateus 28, em Marcos 16, Atos 1:8. Mas como o assunto desse vídeo é a diferença entre ensino e educação, eu quero me voltar especialmente para os pais, tanto pais de crianças como pais de adolescentes, pais de jovens. Eu sei que os pais de jovens já não têm tanta influência sobre os seus filhos, né, por conta da idade deles, né, principalmente se forem maiores de 18 anos, mas eles podem aconselhar, né. Os pais de crianças e adolescentes, eles ainda têm o poder de decisão sobre seus filhos, né, por eles serem menores de idade, não terem condições de tomar decisões por si só. Mas os pais de jovens, né, acima de 18 anos, já não têm essa autonomia. O máximo que eles podem fazer é aconselhar. Mas de qualquer forma, esse vídeo é para eles, para esses três tipos de pais, né? Pais de crianças, pais de jovens, pais de adolescentes e pais de jovens. E também para você que é recém-casado, homem ou mulher, que ainda não tem filhos, mas pretende ter um dia, esse vídeo é importante para você também. E eu quero começar aqui lendo Deuteronômio 6, versículos 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deixa eu me enfiar aqui embaixo da casinha porque está começando a chover. Pelo menos aqui, se chover mais forte, eu tenho como me proteger. Então aqui no próprio Antigo Testamento já se falava, né? Deixa eu ficar virado aqui para a escola, porque tem a ver com o assunto do vídeo. O próprio Antigo Testamento já falava a respeito do dever dos pais educar seus filhos, de ensinar a palavra de Deus. Porque naquela época era lei, os 10 mandamentos, a lei de Moisés, mas hoje é a Bíblia como um todo. Então, onde você lê lei no Antigo Testamento, hoje nós podemos interpretar como a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, os ensinamentos da Bíblia como um todo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas Levítico e não sei o que, eu sei, existem coisas lá no livro de Levítico que não precisamos mais seguir, nem Êxodo, Levítico não precisamos mais seguir, porque fazia parte das leis cerimoniais, da era da lei, mas isso é outra discussão. Mas na verdade, o que nós devemos fazer como educadores, no caso, né? Os ensinadores são os professores, orientadores educacionais, diretores, escola, tal. Esses são os ensinadores. Agora, os educadores são os pais, né? O pai, a mãe e a igreja. Mas como é que a igreja é a escola bíblica dominical? Eu sei que muitas igrejas atualmente não têm escola bíblica dominical, não tem mais esse costume de reunir as pessoas, né, de todas as idades para estudar a Bíblia, para argumentar, para debater a respeito da Bíblia. Mas graças a Deus, pelo menos a igreja da qual faço parte, a Assembleia de Deus, e outras como Presbiteriana, Batista, elas ainda mantêm a escola bíblica dominical. Então devemos valorizar sim esse departamento essencial na vida da igreja, que é a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é essencial para desenvolvimento da parte espiritual da criança, do caráter da criança. Não somente o relacionamento dela com Deus, mas também o relacionamento dela com a sociedade. Então é dever dos pais não somente educar seus filhos em casa, mas também levá-los à escola bíblica dominical para que eles tenham maior amparo, maior proteção, maiores salvaguardas contra tudo de ruim que está acontecendo no mundo atualmente, inclusive desenhos
filmes, séries, conteúdo na internet, nas redes sociais, crianças entrando no TikTok sem a supervisão dos pais ou com uma supervisão deficiente e acabam, né, vendo aquela porcariada toda, aquele monte de vídeos com conteúdo sexual, com conteúdo pervertido, exaltando drogas, exaltando tudo que não presta. Então os pais devem sim tomar cuidado com a educação dos seus filhos. E a escola, o dever da escola é ensinar, né? A escola não deve criar militantes, a escola deve criar cidadãos. Não, isso aqui é algo muito importante, que poucas pessoas têm consciência disso, mas muitas escolas, faculdades, universidades estão formando militantes, não estão formando cidadãos. Então a escola não deve formar militantes, a escola deve formar cidadãos. A educação, no caso, que é a transmissão de valores, a transmissão de caráter, de ética, de princípios, deve ser feita pela família e pela igreja. Aí, continuando aqui, no Salmo 1, versículos 1 a 3, encontramos o seguinte: Bem-aventurado o ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, repetindo, lei aqui no sentido, atualmente, lei aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, medita de dia e de noite na Bíblia, na palavra de Deus, no que o Espírito Santo quer transmitir para a pessoa. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então a árvore só consegue se desenvolver da forma adequada, da forma correta, quando ela tem raízes, quando as suas raízes estão bem fincadas, bem seguras na terra, porque a planta absorve os nutrientes do solo, absorve a água do solo, e somente quando a árvore está bem enraizada, bem fundamentada, bem presa à terra, ou ao vaso, seja lá onde for, e consegue se alimentar, ela sobrevive. Porque nenhuma planta consegue sobreviver sem raízes, nenhum ramo consegue sobreviver fora da árvore. Se você é desigrejado, se você não congrega em igreja nenhuma, não participa de igreja nenhuma, não é membro de igreja nenhuma, saiba que você somente conseguirá se proteger de todas as investidas do mundo, da carne do diabo contra a sua vida, se você estiver ligado a uma igreja, se você estiver em comunhão com outros irmãos em Cristo na igreja. Continuemos aqui. Agora Jesus falando aqui no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aqui entram o Nicolas Ferreira, aqui entram aqueles dois casos que mencionei, Eduardo Campopiano e o Lucas Pavanato, que entra todos aqueles que procuram defender a genuína palavra de Deus, que procuram defender os valores cristãos e são perseguidos por isso, são difamados, são atacados por causa disso, porque se eles são atacados, obviamente eles estão no caminho certo. E como o próprio Jesus aqui fala também, no livro de João, no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 18 a 25. Eu nem explicarei esse trecho aqui porque ele é autoexplicativo. É o próprio Jesus falando, explicando por que nós cristãos somos tão odiados, tão atacados, tão perseguidos. Muitos são até mortos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, neles houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem causa. Então, se você é odiado por pessoas que não temem a Deus, você está no caminho certo. O próprio Jesus foi crucificado, ele foi morto, porque ele pregou a verdade.
né? E deixa eu ver aqui. Tem também mais 3 trechos que eu quero ler. Lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então aqui fala tanto sobre os filhos serem obedientes aos pais, quanto sobre os pais não serem vergonha para seus filhos, porque existem muitos pais que são vergonha para seus filhos, não dão testemunho, não dão devida atenção aos seus filhos, ficam só no celular, ficam só no computador, só querem saber de trabalhar, de fazer dar os corres dele, como se diz aqui no estado de São Paulo, mas não dão atenção para os filhos acabam crescendo revoltados, quem acaba educando seus filhos são pessoas mal intencionadas, pessoas do mal, pessoas sem o temor de Deus. É por isso que existem tantos militantes, tanta gente, né, promovendo tudo quanto é tipo de barbaridade, tudo quanto é tipo de besteira. Muitos pais têm medo de colocar os filhos na faculdade, por medo de que eles se tornem pessoas rebeldes, pessoas revoltadas, usando drogas, bebendo, enchendo o corpo de tatuagem, pintando o cabelo, de tudo quanto é cor, usando um monte de piercing. Porque é assim que eles se apresentam, né? Aí apoiando ideologia de gênero, aborto, liberação das drogas. Então muitos pais têm medo, mas se você educar os seus filhos desde a mais tenra idade na presença de Deus, saiba que você conseguirá com toda a certeza levar seus filhos para o bom caminho. Inclusive teve um texto que eu me esqueci de mencionar aqui, que é de Provérbios 22:6, mas eu deixarei na descrição aqui. Eu não coloquei, acabei me esquecendo de colocar aqui, mas eu deixarei na descrição, e até sei de cor, que educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviar dele. Eu deixarei naquela descrição. E aqui também na primeira carta ao Timóteo, capítulo 5, versículo 8, fala sobre a responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, se você não dá devida atenção aos seus filhos, indiretamente você está formando pessoas que acabarão se voltando contra você, que envergonharão você, que poderão dar trabalho para a sociedade, poderão até ir parar no crime organizado, no pior dos casos. E eu quero encerrar aqui lendo a segunda carta do meu xará apóstolo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui fala sobre, não só sobre professores progressistas, né, professor de esquerda, mas também sobre DCE, fala sobre Grêmio, fala sobre influenciadores digitais, influenciadores de fora da internet também, cantores, até mesmo pessoas no meio cristão, infiltradas no meio cristão, pregando missão integral, pregando teologia da libertação, porque são as duas principais correntes progressistas dentro da igreja. No caso, a missão integral está dentro da igreja evangélica, né? Da igreja cristã evangélica, algo que infiltraram no meio cristão evangélico, e a teologia da libertação está na igreja católica. Mas de uma certa forma, mantenha a distância da missão integral, da teologia da libertação, de tudo quanto é tipo de tendência, filosofia ou doutrina, heresia no caso, que afaste seus filhos de Deus, porque o diabo quer investir nas crianças, nos jovens e adolescentes. Então os adultos já estão praticamente com a mente formada, se bem que existem muitos adultos que estão pervertendo, com a mente pervertida também, né? Que a militância progressista acaba pervertendo também os adultos. Pessoas que deveriam ser experientes, ser maduras, acabam sendo pervertidas, né, por essa militância. Mas o principal alvo deles, né, e obviamente de Satanás,
são as crianças, adolescentes e jovens. Então o diabo quer atacar principalmente esses 3 grupos, crianças, adolescentes e jovens. Então tome muito cuidado se você é pai, mãe, avô, avó, pastor, líder de jovens, líder de adolescentes, ministério infantil. Preste muita atenção nisso, porque até mesmo dentro das igrejas existem pessoas que estão se filtrando, invadindo as igrejas, pregando ideologia de gênero, aborto, liberação das drogas, tudo que é tipo de porcaria, doutrinas pagãs, doutrinas heréticas, até mesmo na escola dominical, até mesmo nos cultos infantis, pessoas estão se filtrando. Então os pastores e lideranças, obreiros, tem que estar muito atentos a isso também, tem que tomar muito cuidado com esses militantes disfarçados de obreiros, cooperadores. Tome muito cuidado, porque eles podem estar sendo usados pelo inimigo para destruir a igreja de dentro para fora, para causar divisão entre os irmãos, para semear heresia, semear tudo quanto tipo de porcaria, tudo tipo de lixo. Então, esse é um recado da parte de Deus para o seu coração. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, que eu sou meu canal, Deus abençoe. Manda esse vídeo para mais pessoas, especialmente para aquele que está tendo dificuldade com seus filhos, sejam eles crianças, adolescentes ou jovens, que eles estão sendo cooptados, estão sendo sequestrados pela militância progressista, pela militância woke, porque Deus dará vitória para você se você se manter fiel a Deus, estudar a Bíblia com os seus filhos. Por isso que é muito importante o culto doméstico. O culto doméstico é muito importante, é essencial na formação da criança, do adolescente e do jovem. É muito importante que você se coloque na posição, não permitindo que doutrinas pagãs, doutrinas heréticas afastem seus filhos da presença de Deus. Deus abençoe, até depende, se quiser.